O início das atividades no centro cirúrgico se iniciam lá no vestiário, tá? Onde a gente vamos tirar aquela nossa roupa comum, roupa do dia a dia, e colocar uma roupa própria para o ambiente cirúrgico. O ambiente cirúrgico é um local onde não se pode, um local, como comentado anteriormente nas outras aulas, é um local específico, com pessoas específicas e com pessoas com funções distintas, tá? O que todas essas pessoas têm em comum é justamente as vestimentas. Então a equipe cirúrgica todos devem vestir pijama ou vestimenta própria, que envolve o gorro, a máscara, o pijama cirúrgico em si e o propé. Tá? Alguns locais o vestiário fica fora da entrada do centro cirúrgico, mas tem que ser pelo menos uma área muito próxima para você não ter trânsito nas áreas contaminadas. Tá? Então, como é que a gente faz daí? Vai e coloca o pijama, gorro, máscara, pijama, vai até a entrada da sala que dá acesso ao bloco do centro cirúrgico, com os propés na mão. Na porta, antes de entrar no ambiente cirúrgico, no bloco cirúrgico em si, coloca os propés e daí adentra ao bloco cirúrgico. Tá? No nosso biotério, que é onde vão ser as aulas de vocês, as práticas, os vestiários são disponibilizados dessa maneira, né? Eles ficam fora do bloco cirúrgico. Então, esse é o procedimento que vocês vão ter que fazer, tá? Pessoas que necessitam de paramentação dentro do box de um procedimento cirúrgico são cirurgião, auxiliar e instrumentador, tá? Essas pessoas têm que estar paramentadas e de maneira estéril, porque elas que vão entrar em contato com os materiais estéreis que a gente vai utilizar para a cirurgia em si. E o enfermeiro de sala e o anestesista não tem necessidade de paramentação cirúrgica, só da vestimenta adequada. Então, a paramentação cirúrgica desses três profissionais que eu comentei, que é o cirurgião e auxiliar e o instrumentador, se inicia através da antisepsia das mãos. Tá? Por conceito, vamos lembrar de novo, a antisepsia ela é a eliminação da microbiota patogênica ou oportunista das mãos. Tá? Então essa microbiota ela é eliminada. E a redução do crescimento da microbiota residente. Tá? A gente faz um controle populacional dessa microbiota. Então é sempre uma receita de bolo. Tá? O procedimento é sempre realizado da mesma maneira. Para esse procedimento a gente utiliza escovas com clorexidina a 2%. Se vocês notarem, a escova tem duas superfícies, uma com uma esponja macia e outra com cerdas. Existe um porquê disso. As escovas elas sempre vêm fechadas, né, e lacradas numa embalagem parecida com essa. E sempre antes da gente começar a asepsia das mãos, a gente tem que lembrar de abrir esse pacote onde elas vêm lacradas e deixar no local acessível próximo. Porque aqui dentro nós temos o antisséptico e na parte de fora todo mundo tem acesso a essa luva, essa embalagem. Então ela é considerada uma área contaminada, né? Enquanto a gente vai fazer a asepsia das mãos, nós queremos reduzir a nossa contaminação. Então deixa aberto em cima de um local próximo de uma bancada ou em cima em cima da cuba, né, onde vai ser realizada a escovação e a antisepsia das mãos para facilitar o acesso, tá? Para diminuir o risco de contaminação. Na aula de equipamentos cirúrgicos, a gente viu que as cubas de antisepsia, que são as torneiras que ficam posicionadas na sala de antisepsia, elas são profundas e metálicas. Então é extremamente importante o nosso posicionamento frente às pias, para não ter risco das pias da água respingar no nosso pijama, tá? Porque umidade, o tecido molhado é fonte de contaminação. Então, quanto menos menos focos de contaminação a gente tiver dentro do centro cirúrgico, menos o risco de infecção cirúrgica no pós-operatório principalmente, tá? Então, o posicionamento antes de começar a escovação, assim, é próximo da cuba cirúrgica. O nosso pijama nunca deve encostar os bordos da pia, né, da cuba de antisepsia, tá? De lavagem das mãos, tá? Então como é que a gente inicia a manobra, tá? Então nesse vídeo a gente vai demonstrar como é que é feita o início da escovação. Então abrimos o nosso frasco com a escova,
colocamos num local próximo do local que a gente está escovando. Abrimos a torneira. As torneiras elas são abertas com essa haste comprida por um motivo, a gente já vai ver qual é eles, tá? E a gente faz com que a água escorra na nossa mão, e esse é um detalhe extremamente importante, sempre da extremidade das mãos em direção ao cotovelo, tá? E sempre tomando cuidado com o respingo, né, que a água pode ter no nosso pijama. Então, assim, sempre quando vai abrir a torneira, não abre o máximo, abre o suficiente para a gente ter um fluxo de água efetivo e que não fique respingando fazendo aquela molhadeira, tá? Isso é extremamente importante também. Então, notem que a professora Sabrina aqui no vídeo, quando ela está iniciando o primeiro enxágue das mãos, ela está sempre com as mãos acima do cotovelo. Por quê? A nossa área de interesse, onde a gente quer maior limpeza, que é a área que vai entrar em maior contato com o paciente no sítio cirúrgico, são as mãos. Então a gente nunca pode deixar que a água escorra do meio mais contaminado, que seriam os cotovelos e os antebraços, aqui a região do braço que não sofreu antisepsia, em direção às mãos, que é a área que a gente quer maior limpeza. Tá? Então, a partir do momento que a gente faz essa manobra, coloca a mão embaixo do fluxo de água, o fluxo de água sempre tem que ser das mãos para os cotovelos, justamente para a gente não correr risco de trazer bactérias do cotovelo em direção às nossas mãos, que é o local onde tem que estar onde o controle bacteriológico tem que ser maior, tá? E essa manobra que a professora Sabrina está realizando é justamente a manobra que a gente utiliza para fechar a torneira, tá? Então vocês vão ver que ela não vai mais colocar a mão, porque essa região não é uma região estéril, nenhuma região, é uma região onde sofreu apenas desinfecção, tá? Limpeza local, tá? Mas é uma região ainda considerada contaminada. Então ela fez o primeiro fluxo, sempre no sentido das mãos para o cotovelo, e a gente utilizou os cotovelos para fechar, para não ficar aquele fluxo de água causando uma molhadeira no centro cirúrgico, para não ter risco de causar aquela respingos de água e molhar o nosso pijama cirúrgico. Tá, então vamos para o próximo vídeo. Então, questões importantes. O fluxo de água deve ser sempre mantido no sentido distal para proximal e as mãos sempre elevadas acima da linha dos cotovelos, tá? Para justamente o fluxo de água, né, não trazer bactérias, né, da microbiota das áreas que sofrem menos, das áreas que sofrem menos contato com o antisséptico, né, para as nossas mãos, que é a área onde a gente quer o máximo de limpeza, né, o máximo de controle bacteriológico. Então a primeira etapa da escovação, propriamente dita. Tá? Então o que a gente fez? Primeiro enxágue das mãos para umedecer as mãos. E agora a gente vai pegar a nossa escovinha. Tá? A gente vai sempre fazer movimentos dos dedos em direção das extremidades dos dedos com a parte macia, tá? Sabe, sempre no sentido da extremidade distal proximal. Tá? Então a gente passa a escova uma vez em todas as superfícies das nossas mãos. Tá? Região da palma da mão, dorso da mão e as faces medial, lateral, superior e inferior dos dedos, antebraço, todas as superfícies e por último os nossos cotovelos. Realiza isso de um lado, na outra mão, na mão contralateral, a mesma coisa, inicia pela palma das mãos, dorso, face lateral, medial dos nossos dedos. E depois a parte do antebraço. Notem que o sentido não é esfregar vai e vem, tá? É sempre sentido distal proximal. E depois o nosso cotovelo, tá? E com isso a primeira etapa ela é terminada, tá? Enquanto isso, o que acontece? A gente espalhou o antisséptico por toda a superfície das nossas mãos e esse antisséptico já iniciou a sua ação no controle bacteriológico, tá? E agora o que é a segunda etapa? A gente vai realizar 20 repetições em cada movimento, em cada superfície da mão. Tá? Então a gente vai repetir o mesmo procedimento, só que de maneira muito mais
para realmente realizar a limpeza e a desinfecção da nossa mão, né? Não desinfecção, a antisepsia, né? Para daí realmente causar fricção e fazer o controle bacteriológico da superfície das nossas mãos. Então, conta, né? 20 vezes na palma da mão, 20 vezes no dorso da mão, lembrando sempre do sentido que a escova tem que respeitar, distal proximal, 20 vezes na lateral de cada dedo, tá? E vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso tem que ser bem metódico e bem rigoroso, tá? Porque tem estudos que demonstram que menos de 20 é insuficiente e mais de 20 não é desnecessário, tá? Então tudo tem um porquê quando a gente fala em cirurgia, tá? Então 20 vezes em cada superfície da nossa mão. E essa aula parece um pouco repetitiva a gente falando, né? Mas é justamente para entrar na cabeça de vocês a necessidade dessas 20 vezes, tá? E não dá para a gente iniciar um procedimento desse sem lembrar de tudo, tá? Fez as 20 vezes numa mão, passa para a próxima mão as mesmas 20 vezes, tá? Todo esse processo deve demorar em torno de 5 a 10 minutos, mais ou menos, tá? Então, agora 20 vezes o antebraço também, vai contando. A parte cranial, a parte medial do antebraço. A parte caudal, né? Seria, se a gente pensar uma pessoa em estação, né? E lá não pode ter preguiça, né? E depois a parte anterior do antebraço e depois a gente vai terminar lá no nosso cotovelo. Daí, passou no cotovelo, a mesma manobra é realizada lá na outra mão, tá? Então lembrando, primeira etapa, enxágue. Sempre do sentido distal proximal, ou seja, sempre das mãos em direção ao cotovelo, tá? Fez o enxágue, pega a escovinha, passa a escovinha com a parte macia da escova, com a parte da esponja, em todas as superfícies, passou em todas as superfícies, né? Começa pela palma da mão, dorso da mão, todas as superfícies dos dedos, antebraço e depois cotovelo, tá? Retorna tudo e passa 20 vezes de novo em cada superfície em ambas as mãos, tá? Depois dessas 20 repetições em ambas as mãos, a gente vai fazer a limpeza do nosso leito unguial, tá? O leito unguial, em relação à contaminação, é o local mais contaminado das nossas mãos e braços, porque ele é cheio de reentrâncias, ali nos bordos embaixo da unha é local onde se acumulam sujidades, então por isso que essa região tem uma regra diferente do resto das nossas mãos e dos nossos braços, tá? Com a parte não macia, não com a parte da escova, com a parte das cerdas da escova, são realizados 30 movimentos sobre o leito unguial, tá? Justamente para remover todas essas sujidades. Então pega a escovinha e passa sobre o leito unguial, né? A gente geralmente faz fecha a mão, né? Faz esse tipo de empunhadura e esfrega as mãos 30 vezes, esfrega a escova 30 vezes em cada mão, tá? Respeitando sempre aquele movimento distal proximal, tá? Para evitar aquele movimento de vai e vem, né? Realizou numa mão, realiza na outra também, tá? Esses 30 movimentos já são suficientes para esse controle bacteriológico do leito unguial. Terminou o enxágue das mãos, tá? Respeitando de novo a distância do cirurgião, né? A nossa distância de segurança da cuba. Com o cotovelo a gente abre o fluxo de água, que não pode ser muito intenso para essa água não espirrar e sujar o pijama de vocês, molhar o pijama de vocês. O enxágue, mesmo sentido como orientado antes, do sentido das mãos para os cotovelos, do sentido distal para o sentido proximal, tá? E daí a gente retira todo o antisséptico que está na nossa pele, tá? Não esfrega com a outra mão o braço, só deixa a água remover esse antisséptico, tá?
realiza numa mão, realiza na outra, tá? Lembrando que para a gente conseguir esse tipo de movimento, a gente tem que flexionar os joelhos, tem que abaixar o corpo, tá? Eu que sou uma pessoa alta, se só abaixar o cotovelo ou o tronco, com certeza não vou conseguir que as minhas mãos fiquem acima dos meus cotovelos. Então, tem que flexionar o joelho, baixar o corpo. Muitas vezes essas pias aqui não são muito altas, tá? Então, mas é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Depois, para enxaguar, já que a gente não pode ter contato com, a gente só mexe, não pode botar a mão, né, em contato uma com a outra, mexe os braços, tira o excesso e depois a gente vai lá para a parte de colocação do avental cirúrgico. Em toda a sala vai ter essas lápis estéreis, tá? Isso aqui sai da autoclave quando é autoclavado fechado e a gente abre, né, com isso dentro de uma bancada de auxílio, tá? Que pode ser dentro do centro cirúrgico ou dentro da própria sala de antisepsia, tá? Aqui dentro está tudo estéreo. O que não vai estar estéreo é a parte externa desse pano onde esses aventais estavam enrolados, tá? Aqui em cima desse avental, aqui a gente vai ter uma toalhinha para se secar e o avental estéreo. E geralmente a gente já procura abrir a luva estéreo, né, cirúrgica, em cima desse lápis para não correr risco de contaminação também, tá? A secagem das mãos. Também existe uma manobra específica, tá? Então a gente pega a nossa toalhinha, sempre por uma pontinha dela, e abre a toalhinha, que é uma compressa cirúrgica, tá? Então, se vocês notarem, a toalhinha, ela tem uma superfície, ela é quadrada, tá? Então a gente pega um dos lados do quadrado, tá? Se vocês notarem, o contato das mãos da professora Sabrina tá o que? Dessa metade do campo para cima. Essa metade para baixo se mantém estéreo, se mantém intacta, tá? Então o que ela vai fazer? Com uma das ela abre a toalhinha, com uma no quadrante superior, digamos, da compressa cirúrgica, ela estende a palma da mão e ela estende a palma da mão e faz a secagem de toda a mão e dos dedos para tirar o excesso de água. E aqui tem que tomar cuidado que essa secagem tem que ser sempre com os braços em extensão, tá? Justamente para evitar que essa toalha estéril entre em contato com o pijama de vocês que não está estéril, tá? É uma vestimenta própria de centro cirúrgico, mas não sofre, não passa pelo processo de esterilização. Então, com os braços estendidos, você faz a secagem de todos os dedos, palma da mão, dorso da mão, antebraço, e mantém-se sempre a mesma lógica do sentido distal proximal, tá? Então começa fazendo a limpeza sempre dos dedos e vai seguindo em direção ao cotovelo, tá? E agora como é que a gente faz a secagem da outra mão? A gente estende a toalha, espalma e agora a gente vai utilizar aquele quadrante inferior que não foi tocado no primeiro procedimento. Tá? Então estende as mãos e você vai inverter os lados. E a gente vai utilizar agora aquele quadrante inferior que ainda se mantém estéril porque ele não foi tocado. Tá? Faz o mesmo procedimento. Lembrando, sempre do sentido distal proximal, da ponta dos dedos em sentido ao cotovelo, tá? Vai secando tudo. Terminou a secagem das mãos. Se tiver o famoso hamper, né, um local específico para você jogar essa gaze, essa compressa que estava estéreo, joga no hamperzinho, se não descarta no chão que depois o enfermeiro vai ajuntar, tá? Teve qualquer quebra
nessa etapa, puxa, professor, eu acabei encostando a minha mão onde não devia, encostei no meu pijama, vai ter que voltar lá todo e fazer toda a escovação, tudo novamente para se descontaminar, tá? Para você ter uma antisepsia eficiente e dar segurança para o paciente. Secamos as mãos, próximo passo é vestir o avental, tá? Esse avental, quando ele vem no hamper, ele é dobrado de uma maneira específica justamente para a gente não ter contato com a parte externa do avental. A parte externa do avental tem que se manter estéril durante todo o procedimento cirúrgico, basicamente porque é uma área que tem possibilidade de entrar em contato com alguma víscera ou com o sítio cirúrgico do paciente. Tá? Então, vamos fazer uma cirurgia na cavidade abdominal de animal muito grande, muitas vezes a gente tem que colocar o braço e esse limite de inserção no nosso braço passa o limite da luva estéreo e a gente acaba colocando, muitas vezes, muito mais do que a luva é capaz de proteger, então o avental entra em contato com o paciente. Tá? Essa parte interna do avental é a parte que vai estar em contato com o nosso pijama cirúrgico. Então é uma área que é para ser contaminada, por isso ela pode ser manipulada, tá? Quando a gente vai pegar o avental no lápis cirúrgico, a gente toma cuidado para pegar justamente tocar apenas na parte externa do avental. Então a gente pega o avental como um todo, tá? Com os braços em extensão, tá? Lembra que eu falei que a área tem que ser ampla? Aqui a gente não pode tocar, não pode ter ninguém passando, porque a gente pode se encostar, por exemplo, no enfermeiro, no anestesista e se recontaminar. Então, com os membros em extensão, segura na parte externa, localizando principalmente as mangas, que é o nosso ponto de referência, né? E a gente solta o avental segurando sempre na parte interna do avental. Então, a gente abre o avental dessa maneira. Tem que tomar cuidado para ele não entrar em contato com o chão aqui, por isso que os braços têm que ser sempre em extensão. O ideal é sempre na altura acima dos ombros, pelo menos na altura dos ombros, que daí você tem certeza que ele não vai encostar no chão. E daí a gente faz a vestimenta. Nesse momento o enfermeiro tá ali para auxiliar, né, a colocação do avental, e é o enfermeiro que vai fazer a amarra desse avental para que a gente possa seguir para a próxima fase. Tá? Então, dessa maneira, lembrando, lavou as mãos, mãos sempre para cima, porque se a gente colocar a mão para baixo, corre o risco de tocar em qualquer estrutura ou em qualquer pessoa. A mão, na linha dos nossos olhos, a gente sempre vai ver potenciais locais onde a gente possa contaminá-las. Tá? Igual eu falei, qualquer quebra da asepsia, das técnicas de asepsia nessa fase vai fazer com que você tenha que tirar teu avental, voltar para se escovar. Esse material contaminado vai ter que voltar para o autoclave, então é perda de tempo e insumos, tá? E acaba aumentando o custo do procedimento cirúrgico. Por isso que quando a gente sempre fala, parece coisas pequenas, mas que trazem consequências graves se não forem respeitadas, tá? Então tem que sempre prestar atenção em todos esses mínimos detalhes que a gente está passando para vocês. Colocação das luvas, tá? As luvas são vendidas comercialmente dentro desses envelopes. E dentro desses envelopes que externamente não estão esterilizados, a gente tem esses envelopes. Esses envelopes são abertos e dentro estão as luvas estéreis, tá? As luvas vão sempre estar dobradas dessa maneira, com a empunhadura em direção à parte dos dedos, tá? Por quê? Porque na hora de vestir isso é extremamente importante. Tá? Então o enfermeiro vai fazer o quê? Pegar um envelope desses que não está estéril internamente e ele vai abrir esse envelope em cima do lápis cirúrgico para que esse envelope estéril caia. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vai abrir o envelope. O envelope é sempre dobrado 2 vezes, sempre tem a orientação, mão esquerda e mão direita. Tá? E lá está o nosso par de luvas que a gente vai utilizar no procedimento cirúrgico, tá? Mesma coisa, a manipulação dessas luvas quando a mão não está enluvada é sempre na parte interna da luva,
tá? A luva é estéril, a nossa mão passou por antisepsia, ou só controle, redução da microbiota, tá? A luva está estéril. Então, a gente vai pegar na parte interna da luva e vamos vestir a luva primeiro na mão, é, na mão, na mão quando a gente não tem as duas luvas, tá? Geralmente é assim. A gente utiliza a nossa melhor mão, né? No caso dos canhotos, começaria utilizando a mão esquerda, vestindo a mão direita, tá? Nos destros, usa a mão direita, vestindo a mão esquerda. E daí o que a gente faz? A gente puxa pela parte interna da mão essa luva em direção à nossa mão para vestir ela. E olha a pressão que a professora Sabrina está fazendo aqui, justamente para vestir bem a luva, tá? E existe o risco dessa luva, por exemplo, na hora que a gente está vestido, se enrolar e a parte externa entrar em contato com a parte interna, com a superfície da nossa mão, e daí se contaminar. E não é isso que a gente quer, tá? Então é sempre importante ter essa pressão na mão para que toda a luva entre de uma vez e daí apenas essa parte interna fique em contato com os nossos dedos que não estão estéreis, tá? E agora vamos vestir a nossa mão com a luva estéreo. Então essa luva está estéreo, não tem problema entrar em contato com a parte externa da outra luva. Então a gente coloca através dessa dobra a nossa mão e por essa dobra a gente insere a mão na outra luva, tá? Então a gente vai ajustando, tá? Vai puxando, sempre mantendo a pressão. Agora eu vesti as minhas duas luvas e estou com duas superfícies estéreis. Agora eu posso tocar uma mão na outra, sempre posso tocar uma mão na outra porque as duas superfícies estão estéreis. Tá? É uma manobra que é fácil de fazer, mas é ruim de falar. Vocês veem que a gente se bate para descrever. Tá? Então, agora a gente vai fazer o ajuste. Tá? Eu aqui, no momento da gente vestir a luva, quando não tinha, nenhuma das mãos estava com luva, a gente contaminou essa parte. Tá? Então, para ajeitar essa parte, o que a gente vai fazer? Vamos inserir os nossos dedos com a luva estéril na parte externa e por dentro dessa dobra na primeira luva que a gente vestiu. E daí a gente vai puxar a manga lá para cima, daí para cobrir, né, para isolar ao máximo, né, a parte não estéril da parte estéril das luvas. E é assim que a gente vai iniciar o nosso procedimento cirúrgico, tá? Sempre com as mãos para cima, tomando cuidado para não encostar em nada. As luvas são estéreis, o avental é estéril, a máscara não é estéril, o gorro não é estéril, então não dá para coçar o olho, não dá para coçar o nariz, não dá para ajeitar o cabelo, tá? A partir desse momento é mão para cima e tomar cuidado com os outros integrantes da equipe cirúrgica, tá? Se ficar, às vezes é um local que não é tão amplo, então tem que sempre prestar atenção no trânsito das outras pessoas, justamente para a gente não se encostar nelas e se contaminar. Tá? Próxima aula, então, a gente vai ver como é que a gente faz a antisepsia na superfície no campo operatório do nosso paciente e a colocação dos campos cirúrgicos para daí iniciar os procedimentos de diérese, hemostasia e síntese. Tá? Espero ter sido claro. Desculpe aí as pausas e os S. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está à disposição de vocês ou via e-mail ou via WhatsApp. Tá? E a gente vai tentar estar presente também naquele chat pelo AVA. Tá bom? Daí a gente avisa vocês em relação a isso. Tá bom? Obrigado a todos. Até a próxima.